Antes que Abraão existisse, eu sou. Jerusalém, a maior cidade de Israel, estava repleta de visitantes. Tinham vindo de longe e de perto para celebrarem a festa das tendas. Era uma festa hebraica onde se agradeciam as graças obtidas. Os peregrinos que lotavam a cidade interrogavam sobre a vinda do grande mestre Jesus de Nazaré. Entretanto, na Galileia, os irmãos de Jesus preparavam a sua jornada a Jerusalém para assistirem à festa das tendas. Jesus disse que viria conosco a Jerusalém. Não sei. Eu tenho preparado a viagem. Ele passa o tempo todo falando com as pessoas. E o que será que ele tanto fala? Vamos ver. Senhor, te seguirei onde quer que vais. As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde recostar a cabeça. Sigam-me. Por favor, deixe-me primeiro que enterre meu pai. Deixe os mortos enterrarem os mortos. Quanto a ti, vai e anuncie o reino de Deus. Eu te seguirei, Senhor. Mas primeiro, deixa-me despedir dos que estão na minha casa. Quem lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Vá para a Judeia para que seus discípulos lá vejam as obras que fazes. Porque quem procura ser conhecido, nada deve fazer em segredo. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ainda não é chegado meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não se pode odiar, mas odeiam a mim porque mostro que as suas obras são más. Ide vós à festa. Mas eu não vou a esta festa porque o meu tempo ainda não está cumprido. Tendo acabado os preparativos, os irmãos de Jesus iniciaram a jornada, mas Jesus ficou na Galileia. Muita gente viajava nas estradas que conduziam a Jerusalém. Para muitos, a viagem era longa e cansativa, mas deixavam essas preocupações por trás das costas de antecipação à grande festa religiosa que iria tomar parte. Os irmãos de Jesus juntaram-se aos peregrinos, sem saber ao certo porque Jesus não tinha vindo com eles. Quando já estavam longe, Jesus também partiu para Jerusalém. Porém, evitava as estradas públicas e viajava só. Entretanto, muita gente chegava a Jerusalém. Amigos cumprimentavam amigos que há muito não viam, e muitos contaram notícias de famílias e negócios em terras distantes. Então estás aqui. Sabia que ia encontrar-te. Salve, meu amigo. Como é bom rever-te. Diga-me, que notícias tem da Galileia? Tudo na mesma. Tudo na mesma. A colheita foi boa, mas os impostos dos romanos são pesados e Herodes continua sendo um tirano. Há uma grande agitação entre o povo. Aqui passo mesmo. Não se pode falar abertamente por causa das autoridades. Mas tenho observado os viajantes que esperam a chegada de Jesus de Nazaré. Muitos esperam ouvi-lo de novo. Ele tem ensinado na cidade da Galileia, mas dizem por lá que ele não vem à festa. Acho melhor assim. Porque as autoridades religiosas esperam sua chegada. Dizem que se Jesus ousar falar em público, será preso e condenado à morte. Falas de Jesus de Nazaré? Eu não...
Os sacerdotes e os escribas fazem bem em perseguir esse tal de Jesus, pois o seu ensinamento só desvia o povo do seu bom caminho. Está enganado. Eu vi alguns atos de Jesus na Galileia e o ouvi falar. Ele é bom e piedoso e ensinou o caminho de Deus com verdade. Qual o caminho de Deus? Eu também ouvi falar. Ele ensinava as pessoas a faltar com a lei do templo. Isso é ensinar o caminho de Deus com verdade? Havia muito interesse nesta discussão sobre Jesus, já que o seu nome era conhecido por toda parte. Nos outros cantos da cidade, a possível presença de Jesus também era discutida. Alguns diziam que ele era um homem muito bom e que trabalhava para o bem-estar do seu povo. Outros diziam que os enganavam. Jesus chegou a Jerusalém quando a cerimônia, que durava 7 dias, estava quase no fim. Dirigiu-se ao templo para ensinar ao povo. Lá se encontravam fariseus negativos que tinham vindo do Conselho Central e que queriam se ver livre de Jesus. Estavam também judeus que se opunham a Jesus e que duvidavam de suas palavras. Como é que esse homem aprendeu se ele nunca estudou? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer vontade dele, com a mesma doutrina saberá se ela é de Deus ou se falo por vontade própria. Quem fala por vontade própria busca a sua glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro e nele não há injustiça. Não nos deu Moisés a lei? No entanto, ninguém a observa. Por que procurais matar-me? Tens um demônio? Quem procura matar-te? Dizem que curaste um homem num sábado, e isso é contra a lei. Estás zangado porque curei um homem num sábado? Não julgais pela aparência, mas julgais quando é reta a justiça. Não é esse o homem que procuravam matar? Ele aí está falando abertamente. Será possível as autoridades que não saibam que esse é o Messias? Todos sabem de onde ele é. Mas quando de fato vier o Messias, ninguém saberá de onde ele é. Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas aquele que me enviou vós não conheceis. Mas eu o conheço porque dele venho, e ele me enviou. Quando o Messias vier, dará ainda mais sinais do que este tem dado? Os fariseus, ouvindo que a multidão falava dele essas coisas, foram estar com os chefes para que mandassem servidores para o prender. Ainda um pouco de tempo estarei convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, pois para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde então irá este homem que não acharemos? Por acaso irá ensinar entre os gregos? E o que quer dizer quando buscar-me-ei e não me achareis? Isto é, onde estarei, vós não podereis ir? O povo, ouvindo as palavras de Jesus, discutia o seu significado entre si. Muitos opunham-se a Jesus, mas alguns, porém, acreditavam. Os fariseus contaram o que tinham visto e ouvido aos chefes dos sacerdotes, que ficaram muito satisfeitos por saberem que Jesus estava de novo em Jerusalém, e mandaram que os oficiais o prendessem. Os dias das celebrações continuaram, e os oficiais ainda não tinham prendido Jesus, porque estavam muito impressionados com os seus ensinamentos. Misturavam-se com o povo para ouvirem mais, e Jesus tornou a falar ao povo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A quem crê em mim, como diz a Escritura, do coração lhe correrá um rio de água viva. Este é de fato o profeta. Este é o Messias. Então o Messias vem da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias é de descendência de Davi e virá de Belém, onde Davi viveu? Assim, entre o povo, havia discórdia por causa dele. Alguns que o tinham ouvido acreditavam que ele era o Salvador que tinham anunciado. Outros queriam que fosse preso, mas ninguém lançou mão dele.
Os oficiais voltaram para os chefes dos sacerdotes e fariseus. E aí foram interrogados para se saber por que não haviam cumprido as suas ordens. Entre os fariseus estava um homem chamado Nicodemos, o que tinha pedido conselhos a Jesus quando da última estada do Salvador em Jerusalém. Nicodemos era um seguidor de Jesus em segredo. Por que não o trouxeste até aqui? Nunca homem algum falou como este homem. Também foste desenganado? Algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa multidão não sabe a lei? É maldita? Porventura, condena a nossa lei um homem sem antes ouvi-lo e sem saber o que ele faz? Mestre da Galileia, pensas e verás que nunca profeta algum surgiu da Galileia. O povo continuava a ouvir as palavras de Jesus. Havia quem duvidasse, mas mesmo esses ficavam maravilhados com o poder das suas palavras. Sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Tu deste testemunho sobre ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu desse testemunho sobre mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e sei para onde eu vou. Dou testemunho de mim mesmo, mas o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Esse teu pai, onde está? Não conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós conhecestes a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Vai querer suicidar-se? Pois ele diz, para onde eu vou não podereis ir? Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque morrereis em vossos pecados se não crerdes em quem eu sou. Quem és tu? O que vos disse ser desde o princípio. Muito tenho que dizer de vós e julgar-vos. Mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido é disto que fala ao mundo. E o que quer dizer aquele que te enviou? Quando conhecerdes o Filho de Deus, então saberás que sou ele, e que nada faço por mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se permanecerdes em minhas palavras, serão verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer-nos então sereis livres? Bem sei que sois descendente de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. Vós também fazeis do que viste junto do vosso pai. Abraão é o nosso pai. Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora pretende matar-me. A mim, que tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Nós temos um pai que é Deus. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias. Pois eu saí e vim de Deus. Não vim por mim mesmo. Foi ele quem me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não quereis aceitar a minha palavra? Vós tens por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Mas não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não acreditais em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque vós não sois de Deus. Bem dizemos nós, escrevemos que é samaritano e tens demônio. Eu não tenho demônio. Antes honro a meu pai e vós o desonrais. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte.
És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu, ou do que os profetas? Quem pretendes tu ser? Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem glorifica é o meu Pai, que vós dizeis ser vosso Deus. Vós não o conheceis. Eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por vê-lo um dia. E quando o viu, alegrou-se. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Blasfêmia! Mentira! Mentiroso! Apedrejem-no! Porém, Jesus escondeu-se e saiu do templo. Uma vez mais, o povo recusou-se a aceitar Jesus. Ele lhes ofereceu a vida e eles preferiram morrer com os seus pecados. Mas a sua rejeição nunca poderá ofuscar a incomparável glória do Filho eterno de Deus.